Seja bem-vindo a essa aula sobre constelações familiares. Eu sou Diogo Hudson e é um prazer falar com você que está aqui ao vivo assistindo essa aula. Desde já quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, o seu interesse em querer melhorar, em querer se desenvolver. E você junto comigo vai aí me assistir e poder conhecer um pouco mais desse universo das constelações familiares. A proposta dessa série de cursos é que o terapeuta, o profissional de desenvolvimento humano, possa ter mais recursos técnicos e também comportamentais para que tenha uma carreira mais amadurecida e possa desfrutar da sua própria realização profissional e dessa forma também impactar muitas vidas. Esse é o propósito da Escola de Heróis. O propósito da Escola de Heróis é formar heróis, que são verdadeiros curadores, pessoas que realmente têm uma vida com propósito. Propósito para ela mesma, aquele terapeuta tem que ter propósito para si, tem que ter propósito para outras pessoas, que é o que vale para a gente, é cumprir nossa missão de vida, transformar esse mundo num mundo melhor. Então, eu vou dividir meus slides aqui com você, para que você possa claramente aí ter acesso a tudo que vai ser falado no decorrer dessa aula. Então, estou aqui falando com vocês sobre constelações familiares, está aí o meu slide, e a partir de agora você vai acompanhar por aqui tudo que vai ser falado, todas as considerações. A ideia aqui é que você tenha uma noção geral do que é essa técnica. No nosso curso de formação e nos nossos cursos da Escola de Heróis, você tem a vivência, a experiência da técnica em si. Mas aqui você vai ter uma boa noção de como é que ela funciona. Constelações familiares. Então, começando aqui, vamos começar falando sobre o que são as constelações familiares, o que é a constelação familiar. Constelação familiar é uma filosofia com efeitos terapêuticos. É uma abordagem psicoterapêutica breve que coloca uma lupa, de forma que o cliente possa se dar conta dos vínculos de amor e lealdade em relação ao seu grupo familiar ou organizacional. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é através de exemplos. Aqui eu utilizo esses bonecos, são bonequinhos de madeira, ó. Você pode ver aqui que são bonecos de madeira, e eu vou utilizar esses bonecos para poder facilitar. A gente trabalha com os bonecos no atendimento individual das constelações familiares, e quando a gente trabalha grupos, geralmente a gente trabalha com pessoas. Mas nós vamos entender claramente aqui como é que funciona esse processo de constelação familiar, exemplificando com os bonequinhos de madeira, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou começar falando de uma tríade. A tríade é casa, escola e trabalho. Casa, escola e trabalho. Então vamos imaginar esse menino. Esse menino é um garotinho que ele é muito feliz até um dia que ele começa a ser muito repreendido. Então, ele é repreendido pelos pais e toda aquela alegria, toda aquela felicidade vai diminuindo. Aquele pai é o pai que trabalha muito, é o workaholic, então ele não tem tempo para o filho. Quando o filho chega e fala, papai, que bom que você chegou em casa, vamos brincar? Não, filho, não tenho tempo não. Não dá tempo não, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer outra coisa. Eu não tenho tempo para você. E aí, esse filho pode criar um significado. Poxa, papai não me ama. Ele não me ama, então ninguém me ama. Isso pode ser um significado, tá bom? Então, eu só estou dando um exemplo que pode ser. Como pode não ser um significado. Poxa, papai não está com tempo agora. Pronto, deu um outro significado, tá? E a mãe dele é uma pessoa que é muito oprimida nesse relacionamento. Então, o que acontece aqui? Pode ser que esse pai traia, pode ser que esse pai oprima essa mãe, né? Então, esse filho aqui começa a crescer triste, né? E aí ele vai para o colégio. Então, aqui primeiro é a casa, a segunda é o colégio. Então, aqui tem outras criancinhas com ele, e aí no colégio, olha o que começa a acontecer. Esse menino começa a ficar calado, esse menino começa a sofrer bullying, e olha o que acontece aqui. Esse menino está para baixo em casa, está para baixo no colégio. Aí esse menino cresce. Ele cresce, se desenvolve e vira um profissional praticamente insuportável. Então, isso daqui ele cresceu e se tornou um profissional insuportável, agressivo, etc. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um padrão se repetindo.
Por que as pessoas às vezes são agressivas? Por que as pessoas às vezes são muito agressivas no ambiente de trabalho? Às vezes quem é agressivo está se defendendo de alguma fragilidade, não quer demonstrar essa fragilidade. Então, às vezes a pessoa tem essa reação. Da mesma forma, ao contrário. Da mesma forma, pode ter uma repetição de padrão aqui, desse menino crescer e dele não ter voz no ambiente de trabalho, não ter voz na vida profissional. E aí você tem aqui uma repetição de padrão. Então, da mesma forma que ele não tem voz no trabalho, ele não tinha voz no colégio. E da mesma forma que ele não tinha voz no colégio, ele não tinha voz em casa. Então, você está tendo aqui uma repetição de padrão. E uma das coisas que a constelação familiar vai fazer é mostrar claramente, como se fosse uma lupa, essa repetição de padrão. Quando a gente olha para essa repetição de padrão, a gente começa a perceber claramente que esse padrão pode ser rompido claramente. Então, se aqui tem uma relação de afeto com o pai, e esse homem aqui, né, que é essa criança, esse daqui está simbolizando essa criança que cresceu, tá? Então, se esse homem aqui, ele está repetindo o padrão dessa criança, existe uma questão seríssima aqui, que é a questão de afeto com o pai. Então, o que precisa ser olhado é isso aqui, ó. É a relação dessa criança com esses pais. E provavelmente, se tiver alguma questão na vida profissional, a questão que deve ser trabalhada deve ser a relação dele com o pai. Porque quando a gente fala de pai, pai é a força de trabalho, é a força do risco. Numa tribo, o pai é aquele que leva o filho para caçar. A mãe não, a mãe fica ali cuidando, a mãe cuida das crianças, a mãe cuida da refeição. O pai não, o pai coloca o menino em risco. Leva para o meio da selva e vai caçar e assim por diante, e vai pescar e assim por diante. Então, isso é energia de trabalho. Então, na constelação familiar, a gente trabalharia aqui essa relação com o pai. E a gente iria ver claramente isso acontecendo a partir do momento que ele olhasse para o pai e falasse assim: querido papai, tudo aquilo que você fez é porque você não teve recursos. E eu te cobrei demais pelo amor que você não deu do jeito que eu gostaria, mas você me deu o seu amor, porque afinal de contas você me deu a vida. E se você me deu a vida, isso é maior do que qualquer coisa que você possa fazer por mim. Então, papai, eu quero devolver para você agora o meu amor e não a minha cobrança. E assim eu me sinto livre para tocar a minha vida. E aí ele vai olhar para essa criança aqui e vai reconhecer que essa criança foi muito importante para ele se tornar o adulto que ele é hoje. Então, querida criança, quero dizer para você que você foi uma criança que sofreu muito bullying, sofreu muito na escola, mas você é forte. E se você não fosse forte, eu não me tornaria o ser humano que eu sou hoje. Então, eu quero agradecer a você, criança, por tudo que você fez, por todas as dificuldades, por todas as crueldades que você passou. E quero dizer que, a partir de agora, eu te resgato. E te resgatando, eu me sinto forte para viver uma nova vida. E aí, volta para a vida profissional. A partir de hoje, eu crio uma nova possibilidade na minha vida. A possibilidade de romper com todo esse passado e esse padrão. E agradecer esse passado e tudo isso que aconteceu. E dessa forma, eu me sinto livre para viver uma nova vida. Então, aqui eu fiz um movimento sistêmico, só exemplificando, só para poder ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. Nós vamos explicar um pouco mais e aí vai ficar mais claro ainda, tá? Então, aqui eu falei o que são as constelações familiares. Seguindo adiante, eu quero falar quem foram os criadores, né? Na verdade, quem foi o criador. Quem criou as constelações familiares foi o Bert Hellinger, que é esse senhor que está aí. Esse senhor é um alemão e ele foi padre uma época da vida dele, e ele foi para o interior da África e ele descobriu um ritual de cura numa tribo indígena. Depois disso, ele saiu da igreja, etc. Ele começou a caminhar pelo caminho da psicoterapia, ele foi estudar psicoterapia. Ele pegou esse ritual de cura e urbanizou a técnica. Então, ele começou a ter um outro olhar sobre aquele ritual. E ele transformou essa técnica numa técnica urbana. E as constelações familiares podem ser aplicadas não só para questões emocionais e familiares, mas também para questões profissionais, para empresas, organizações e assim por diante. Então, hoje, a constelação familiar já está em quase 60 países.
E hoje, no Brasil, as constelações familiares são reconhecidas como uma técnica alternativa ao tratamento da medicina tradicional. Então, é um tratamento terapêutico que você pode fazer em paralelo quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo. Você pode fazer também esse tratamento quando você tem qualquer tipo de questão. Então, se a pessoa tem uma questão familiar, ela pode trazer para as constelações familiares. Se ela tem uma questão de doença, se ela tem uma questão profissional, tudo isso a constelação familiar trabalha. Quais são as vantagens dessa técnica? Tudo aquilo que a gente faz num método tradicional terapêutico, que dura 1 ano, 2 anos, a constelação familiar revela, muitas vezes, em 40, 50 minutos. Por que isso acontece? Isso acontece porque a constelação familiar é baseada no fenômeno. Então, como é que funciona esse fenômeno? Esse fenômeno funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que esse daqui sou eu. Ó. Esse daqui sou eu. E vamos imaginar que essa mulher aqui, que está do lado, ela veio fazer um trabalho comigo. E eu estou atendendo ela como um terapeuta. Então, ela está ao meu lado e eu estou atendendo ela. Então, eu viro para ela e falo, qual a questão da sua vida que você quer trabalhar? Ela vai falar assim, por exemplo, eu quero trabalhar a minha relação com meu pai. E aí eu vou trazer na plateia, então imagina que eu estou sentado ao lado dessa mulher e eu estou numa roda. E nessa roda, que é a plateia, eu chamo 2 pessoas para representarem. Então essa pessoa aqui representa ela e essa pessoa aqui representa o pai dela. E aí o que começa a acontecer na constelação familiar e por que a técnica é tão rápida? Por que a técnica gera resultados concretos, breves, seguros e duradouros? Por que isso acontece? Porque essa pessoa que saiu da plateia e vai representar essa pessoa que está trabalhando comigo, ela passa a sentir os mesmos sentimentos e as mesmas emoções que essa mulher que está trabalhando comigo tem, mesmo sem as pessoas se conhecerem. É um fenômeno, é energético, funciona. Da mesma forma, esse que está representando o pai dela, sem nunca ter visto ela, ele vai sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que o pai. E aí é que é o ponto. Como é que isso é explicado? Isso é explicado através de um estudo chamado fenomenologia. E além da fenomenologia, tem um estudo chamado campos morfogênicos que explica toda essa teoria estruturada. Dentro do nosso curso de formação da Escola de Heróis, a gente aprofunda um pouco mais nos aspectos teóricos. Aqui é mais para você ter uma noção geral sobre como funciona a técnica. Então, a partir desse momento, essas pessoas, quando são representadas por pessoas, elas começam a fazer movimentos. Então, elas andam, elas abraçam, elas choram, elas começam a sentir as mesmas emoções e as mesmas sensações. E a partir do momento que isso acontece, a constelação começa a acontecer, os movimentos sistêmicos começam a acontecer. Então, é isso que o Bert Hellinger desenvolveu. O Bert Hellinger, eu tive a oportunidade de estudar com ele quando ele dava aula. Então, ele deu aula até quase 90 anos. E eu estudei com ele na Alemanha. Eu fui para a Alemanha, fiz um curso com o Bert Hellinger. Depois que ele parou de dar aula, ele passou todo o conhecimento dele para a esposa dele, que é essa senhora que está ao lado dele, a Sophie Hellinger. Eu tive a oportunidade de estudar e fazer cursos com a Sophie Hellinger também. Depois eu fiz várias formações em constelações familiares e hoje eu formo pessoas com essa técnica e com várias outras técnicas. A Escola de Heróis é uma grande escola de formação para os terapeutas do novo milênio. E o propósito dessa série de vídeos é exatamente explicar quais são as técnicas mais modernas que nós temos hoje em dia, numa visão realmente vanguardista, né? Eu poderia dizer assim, ou moderna, do trabalho da psicoterapia. Então, é isso que eu quero passar para você aqui, a visão dessas novas técnicas. Benefícios das constelações familiares. Primeiro benefício é a melhoria de conflitos familiares. Às vezes a gente tem um conflito familiar que a gente nem imagina que tem e aparece na constelação familiar, como, por exemplo, os abortos. Então, vamos imaginar um outro cenário, vamos imaginar que esse casal aqui teve esse filho passa por um processo de depressão muito grande,
E quando a gente coloca a constelação, de repente aparece lá um aborto que esse casal fez e esse filho nem sabia. E esse filho, quando ele entra no processo de depressão, geralmente ele está aqui ao lado desse morto. Ele está preso no morto. O que eu estou falando pode parecer um pouco surreal, mas é porque a constelação ela precisa de profundidade. Eu estou fazendo aqui uma palestra, uma aula, não dá para a gente se aprofundar tanto, mas é só para você ter uma ideia. Então, quando aparece esse aborto, a gente vai ver que às vezes a depressão não é sempre, entenda que não é sempre, mas às vezes a depressão desse filho é um movimento de que o outro não veio. Então, se ele não veio e não foi feliz, eu não posso ser feliz também. Então, eu vou ser morto em vida, que é muitas vezes a depressão profunda, né? A pessoa está se sentindo morta em vida. Então, isso é um dos exemplos. Podem ter vários exemplos ligados à depressão, pânico, etc., ansiedade, várias outras questões, mas eu estou dando um dos exemplos, ok? Então, isso é um dos benefícios, você olhar claramente os conflitos familiares. E assim você tem clareza e direcionamento, que é um outro benefício da constelação familiar. E através disso a gente passa a ter um rompimento de padrões. Então, às vezes, esse padrão que se repete, às vezes é na vida afetiva da gente, às vezes é na vida profissional, a gente passa a olhar para a constelação familiar e ter mais consciência da nossa vida. Então, isso é um outro benefício. Outro benefício que nós temos também é o equilíbrio emocional. Às vezes a pessoa chega sem direcionamento, super desequilibrada, e com a constelação familiar ela passa a ter esse conforto. Um outro ponto muito comum é a harmonia em conflitos no trabalho. Às vezes a pessoa está totalmente desequilibrada no trabalho, está detestando o chefe, está odiando o amigo de trabalho, e às vezes é uma questão até familiar. Às vezes aquele chefe é o espelho de um pai. Às vezes aquele amigo do trabalho ou falso amigo do trabalho é o espelho de um irmão. A gente vai trabalhar isso tudo através da técnica. E a conscientização de doenças, porque muitas pessoas procuram a constelação familiar quando às vezes estão com uma doença crônica, com uma doença grave. E a constelação familiar vai mostrar claramente que o processo de uma doença é a consequência de alguma questão emocional. Então, isso vai aparecer claramente nas constelações familiares, tá? Então, diante disso que eu estou falando aqui, eu quero seguir e mostrar para você que, além dos benefícios que eu falei para você, a constelação familiar vai passar um conceito do que é um sistema. Então, explicando melhor a constelação familiar, a gente vai perceber que o uno é igual ao todo. O que quer dizer o uno é igual ao todo? Vamos imaginar que você more num condomínio. E aí, esse condomínio, a conta de água é conjunta. Ou seja, o condomínio paga uma conta e você paga por todos. Você paga um pouco do seu apartamento, a outra pessoa paga um pouco no outro apartamento, e quando todo mundo paga, o condomínio paga a conta de água. Agora, talvez você possa ser assim. Ah, eu vou gastar a água que for, porque aí no bolo as pessoas pagam por mim. Isso é uma forma de pensar. Agora, se você tiver um pouco mais de consciência, talvez você possa fazer a tua parte. A minha parte é, eu vou gastar menos água porque isso é melhor para o condomínio, que vai pagar mais barato, isso é melhor para o planeta, que vai dar mais sustentabilidade. O que eu estou querendo explicar com essa metáfora? Eu estou querendo explicar que não é só a conta de água de um condomínio que é assim. A nossa vida é assim. O uno é igual ao todo. O que eu quero dizer com o uno é igual ao todo? Eu quero dizer que aquilo que você faz hoje dentro da sua família impacta a família como um todo, impacta aquela comunidade, impacta o nosso planeta. Então, aquilo que a gente está fazendo, que é a nossa parte que nos cabe, e a gente deixa de fazer, aquilo vai impactar outras pessoas. Aquilo vai impactar, inclusive, as próximas gerações. E isso é a visão de um sistema. Então, o que é um sistema? O que é esse conceito do uno é igual ao todo? Tudo na vida é um sistema. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, quando eu pego as células da pele
e eu formo a pele vira um órgão. A pele é um órgão. Um órgão é um sistema. Mas se eu juntar a pele com o coração, com os pulmões, com os rins, eu vou formar um organismo vivo, um ser humano. Um ser humano é um sistema. Então, quando eu coloco vários seres humanos em conjunto e crio uma comunidade, é um sistema. Comunidade, bairro, bairro, município, municípios, estados, estados, países, países, planetas, planetas, universos, universos, galáxias, e assim você vai, e tudo é um sistema. Por que eu estou te explicando isso? Para você entender os 3 princípios fundamentais da constelação familiar. Então, a técnica, ela tem 3 princípios que, quando eu vou a uma empresa, por exemplo, trabalhar esses 3 princípios, é como se, através desses 3 princípios, você entendesse exatamente todo o funcionamento, por exemplo, de uma empresa. Por que a empresa não vende? Por que existem conflitos naquele lugar? Por que o departamento X tem mais produtividade do que o departamento Y? E, da mesma forma, a aplicabilidade prática desses 3 princípios numa família. Os 3 princípios são pertencimento, cooperação, que algumas pessoas também chamam de equilíbrio, e ordem. Então, pertencimento, cooperação e ordem. Então, vamos explicar esses 3 princípios. 3 princípios básicos. Vamos imaginar uma família, um pai, uma mãe, e vamos imaginar um filho. Esse filho começa a fazer coisas onde o pai e a mãe não concordam, não importa o que seja. Se mete com droga, não está trabalhando naquilo que os pais gostariam, então a família se revolta, está namorando com alguém que os pais não aprovam, não importa. O pai e a mãe resolvem colocar esse filho para fora de casa. Então, esse filho vai para a rua. Você nunca mais vai aparecer aqui nessa casa, porque eu não quero mais você morando aqui. Vai embora. Esse filho vai embora. Esse filho, automaticamente, ele excluiu os pais. Se ele excluiu os pais, ele não tem força na vida. Se a gente nega a nossa origem, quem somos nós? Se a gente nega a nossa origem masculina, que é o nosso pai, quem somos nós? 50%? Se a gente nega a nossa origem feminina, nossa mãe, quem somos nós? 50%? Se a gente acha que o pai é um monstro e a mãe é legal, nós somos 50% monstros e 50% legais? Então, nós não somos fortes. Se você nega a sua mãe porque você acha ela uma cruel, você acha ela uma pessoa que simplesmente é errada, ela fez com você uma coisa que você não admite, você está negando 50% da sua existência quando você nega a sua mãe. Então, é o que aconteceu no caso aqui desse exemplo. Esse filho aqui, ele negou a origem dele. Negou o pai e negou a mãe. Porque ele foi embora. E ele falou, vou tomar o rumo da minha vida. Só que o que ele está fazendo aqui é rebeldia e fuga. Rebeldia e fuga não significa liberdade. Ele pode rodar o mundo todo sozinho. Esses pais estão dentro dele. E, no fundo, ele está preso aos pais. Tudo aquilo que ele vai fazer na vida de comportamento profissional, provavelmente ele deve repetir os padrões desses pais. Tudo que ele vai fazer na vida de relacionamento afetivo, ele provavelmente vai repetir os padrões desses pais. E assim ele vai pelo mundo. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas em caso de filhos adotivos que não conheceram os pais, não importa? O movimento sistêmico é agradecer a sua origem. Porque se você não agradece a sua origem, se você não agradece o ninho que você partiu, você não agradece a vida. E se você não agradece a vida, você não está feliz, você não está forte. Então, esse que é o ponto. Quando a pessoa exclui os próprios pais, a pessoa fica fraca. E esse sistema também fica fraco. Esses pais que expulsaram, eles vão entrar em sofrimento também. Isso daqui é exclusão. Então, o que precisa acontecer aqui para que essa pessoa tenha liberdade, seja livre? Essa pessoa precisa olhar para os pais. Essa pessoa precisa olhar para os pais e falar, querido papai, querida mamãe, vocês já me deram a vida. Então, se vocês já me deram a vida, isso é maior do que qualquer cobrança que eu posso fazer em relação a vocês.
Eu sou pequeno demais frente à grandiosidade de você, papai. Eu sou pequeno demais diante da grandiosidade de você, mamãe. Porque vocês me deram a vida. E graças a vocês eu tenho capacidade de mudar qualquer coisa que eu queira. Eu tenho capacidade de tomar qualquer decisão que eu queira. Então eu quero agradecer a vocês por isso. Eu quero reverenciá-los. Então, o movimento sistêmico é um movimento de reverência. Independente do que vocês fizeram, talvez do que vocês fizeram é porque vocês não tiveram recursos. Talvez vocês não tiveram maturidade. Então, o movimento aqui é um movimento de perdão. É um movimento de reencontro. E a partir do momento que ele faz isso, ele pode chegar para eles e falar assim, olha, eu quero entregar para vocês todo esse peso que eu carreguei durante todo esse tempo. E eu quero dizer que o que vocês pensam e o que vocês fizeram tem a ver com vocês. Então, eu deixo as suas crenças, eu deixo os valores de vocês na mão de vocês. Mas eu vou ficar com as minhas crenças e com os meus valores. E dessa forma, a minha vida ficará mais leve. Mas eu não estou fazendo isso dizendo que vocês estão errados, de forma alguma. O que eu estou fazendo é dizer que eu aceito vocês do jeito que vocês são. Mesmo que eu não concorde, eu aceito vocês. E por aceitar vocês, eu me sinto pertencente a essa família. E graças a essa grandiosidade que eu reconheço em vocês, eu me sinto mais forte e me sinto pleno. Por isso, agora sim, eu estou pronto para seguir o meu caminho de liberdade, honrando toda a minha história e honrando a você, papai, e a você, mamãe. Muito obrigado. É hora de eu seguir minha vida. Agora essa pessoa está pronta. Esse não é um caminho de fuga. Esse não é um caminho de rebeldia. Esse é um caminho de liberdade. E poucas pessoas conseguem esta liberdade. E na Escola de Heróis eu tenho o prazer de trabalhar com inúmeras pessoas que fizeram esse tipo de movimento. Como, por exemplo, uma mulher que estava 26 anos sem falar com a mãe. 26 anos sem falar com a mãe. Depois da Escola de Heróis, ela voltou a falar com a mãe e a mãe veio a falecer um mês depois. Agora, imagine se ela não tivesse voltado a falar com a mãe. Existem milhares de pessoas que já fizeram o nosso curso e as transformações são muito poderosas. E para você que é terapeuta, que está aqui assistindo, ou para você que quer ser terapeuta, é uma técnica extremamente poderosa e é uma técnica breve para você aplicar com a pessoa. Então, a constelação familiar é muito poderosa. Expliquei o primeiro princípio, que é o princípio do pertencimento. Vamos, então, ao segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da cooperação ou o princípio do equilíbrio. Algumas pessoas chamam de cooperação, outras pessoas chamam de equilíbrio, né? Então, o que é o princípio do equilíbrio? Vamos imaginar uma relação afetiva. Vamos imaginar aqui um casal. Essa mulher está esperando desse homem que ele fale eu te amo. Mas esse homem, ele faz todos os gestos de amor, mas ele não fala eu te amo. Por exemplo, ele faz compra no supermercado, ele faz uma comidinha legal quando ela chega em casa, ele arruma a cama, ele leva ela para passear, mas ele não tem a vontade de falar eu te amo, porque talvez, se você colocar aqui o pai dele ou a mãe dele, então você tem aqui um homem, você tem uma mulher, se você colocar aqui o pai dele e talvez a mãe dele, talvez a mãe e o pai talvez não tenham falado eu te amo para ele. Então ele não tem isso como costume, mas ele faz todos os gestos necessários pela representação desse amor que ele sente por essa mulher. E o que acontece? Essa mulher cria uma expectativa nesse homem maior do que o que esse homem pode dar para ela. Ela cria uma expectativa muito grande nesse homem. E quando ela cria essa expectativa enorme nesse homem, ela se frustra. Então, o que é a cooperação? A cooperação é que muitas vezes a gente entra numa relação afetiva para que aquela pessoa faça pela gente aquilo que a gente quer, não aquilo que ela é. Então, isso é uma aposta muito grande das relações afetivas e é uma aposta baseada em frustração. É o que eu chamo de relação vampira, que é aquela pessoa que chega para sugar, né? Aquela pessoa que chega assim, como se fosse um vampiro no pescoço mesmo, para poder sugar a outra pessoa.
A relação não funciona dessa forma. Relação é feita para contribuir, para compartilhar. Uma pessoa não tem que mendigar afeto pela outra. As pessoas têm que se complementar. Então, se uma pessoa está feliz na solidão dela e se a outra pessoa está feliz na solidão dela e essas pessoas se encontram, existe um complemento aqui. Não existe uma dependência emocional. Então, quando esse complemento acontece, a relação se equilibra. Então, existe uma cooperação. Essa é a segunda lei, a lei da cooperação. Isso funciona também no caso daquela filha que cobra demais a mãe. Então, aquela filha está cobrando demais a mãe e a mãe não pode dar alguma coisa diferente. Mãe, você é muito acomodada. Mãe, você não sai do lugar. Cara, a mãe, ela pode dar só o que ela pode dar. Nada além disso. A gente espera demais dos nossos pais. A gente espera demais da nossa relação afetiva. Só que todos nós, inclusive os nossos pais, todos, inclusive eles, todos nós, inclusive o nosso pai e a nossa mãe, todos nós somos pessoas comuns. Nosso pai é uma pessoa comum, nossa mãe é uma pessoa comum. Nosso pai pode errar, nossa mãe pode errar, e assim por diante. A gente não aceita, às vezes, as pessoas do jeito que elas são. E é aí que está o perdão. O perdão acontece a partir do momento que a gente sai do certo e sai do errado. A gente só consegue sair do certo e do errado através de uma forma, através do amor. Então, a cooperação, que é o segundo princípio, quando você coloca amor, você sai do certo e do errado e você tira essa expectativa e você cria uma possibilidade. Então, essa é a segunda lei sistêmica. A terceira lei sistêmica é a lei da ordem. Então, vamos aqui colocar o slide só para poder ficar claro. A terceira lei sistêmica é a lei da ordem. Então, vamos imaginar aqui um pai. Esse pai teve um filho. O filho desse pai também teve um filho. Então, o que a gente vê aqui nessa cena? A gente vê o neto, a gente vê atrás desse neto o pai dele, e atrás desse pai a gente vê um avô. Então, aqui você tem o avô, o pai e o filho. E o que a gente vai visualizar aqui na ordem? A ordem tem a ver com a harmonia da hierarquia. A hierarquia pode ser familiar ou a hierarquia pode ser empresarial ou organizacional. Se fosse numa organização, aqui seria o CEO, o presidente da empresa, aqui seria o vice-presidente, aqui seria o diretor, o gerente, até chegar, né, aos cargos que são cargos que não são de liderança. Então, você tem os cargos que não são de liderança até os cargos da alta liderança numa empresa. E o que você percebe claramente entre as pessoas? As pessoas estão sempre querendo burlar, ou querendo chamar de burras, ou querendo chamar de pessoas sem potencial, aquelas pessoas que estão acima. Então, se você, diretor, não respeita seu vice-presidente, vai ter conflito. Se você, vice-presidente, não respeita o seu presidente, vai ter conflito em qualquer organização. E dentro de casa, numa família, se esse neto começa a gritar com o avô, se esse neto começa a gritar com o pai e a querer falar para o pai o que o pai tem que fazer, o que o pai deve fazer, o que vai acontecer nessa família? Uma falta total de harmonia através da ordem, ou melhor, da falta de ordem. Então, os três princípios sistêmicos são o pertencimento, a cooperação e a ordem. Então, dando seguimento a isso que a gente está falando aqui, eu quero deixar claro para vocês que a constelação familiar, além dos três princípios, ela vai também explicar três consciências. A primeira consciência, a consciência individual, a segunda consciência, consciência arcaica, e a terceira consciência, a consciência de solução. O que são essas consciências? Vamos imaginar uma hipótese de uma escolha profissional. Então, vamos imaginar essa mulher, ela quer fazer a escolha dela do jeito que ela quer.
e aqui você tem um pai, e aqui você tem uma mãe. Então, o pai e a mãe estão aqui, e a filha quer fazer uma escolha profissional. Ela tem a consciência individual dela. Eu vou fazer aquilo que eu quero e eu estou focado e assim por diante. Só que tem uma coisa que é maior do que isso, que é a nossa consciência arcaica. Enquanto a gente não se resolve com o nosso pai e com a nossa mãe, por mais que a gente queira ter voz, não adianta, porque a gente não vai conseguir ter. Olha o que acontece. Quanto mais você tenta se desvencilhar e fugir, mais você fica preso. Isso acontece por causa do sistema. O sistema é sempre mais forte do que o indivíduo. Por que isso acontece? Vamos imaginar que esse pai e essa mãe têm um pensamento de que aquela carreira não vai gerar dinheiro, não vai. E o intuito desse pai e dessa mãe, muitas vezes, é para proteger os filhos com base nas próprias frustrações. Então, um sistema é um sistema familiar e é um sistema, muitas vezes, arcaico. Por que a gente chama ele de arcaico? Porque aqui você tem o tio, aqui você tem a tia, aqui você tem outras pessoas que vieram antes. Então, eu vou colocar aqui atrás desse pai, atrás dessa mãe, eu vou colocar um monte de gente aqui. Eu vou colocar aqui o bisavô, eu vou colocar o tataravô, eu vou colocar o avô. Então, aqui atrás eu estou colocando um monte de gente. Aqui eu estou colocando os filhos que não vieram. Então, por exemplo, eu posso botar um aborto aqui. Aqui eu posso colocar um bisavô, eu posso colocar um tataravô. E aqui eu vou colocando a avó, a bisavó. E aqui você tem todo um sistema até você chegar, tataravô, bisavô, avô, pai, mãe, até chegar nessa mulher. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo, tudo. Essa mulher vai ter uma escolha profissional, mas se esse sistema já tem um outro pensamento, você acha que ele não influencia? Aí vamos aumentar esse sistema. Vamos colocar mais coisas que pertencem ao sistema dessa mulher. Vamos imaginar que essa mulher nasceu num lugar onde todo mundo fale que aquela profissão dela não vai dar dinheiro. Por exemplo, empreender. Empreender é uma coisa que a família é totalmente contra. A família acha que vai dar errado, acha que não vai ter segurança. Então, os amigos, isso daqui são as amigas dela. Aqui são as amigas. As amigas também vão falar contra. E aqui é você. Então, aqui é um indivíduo e do outro lado é o sistema. Se você tentar brigar contra esse sistema, olha o que ele vai fazer com você. Ó, ele vai te engolir. Se você tenta ir contra esse sistema, ele vai te engolir. Você vai ficar aqui no meio dele. A gente vai chamar isso de emaranhado na constelação familiar. Emaranhado sistêmico. Então, essa mulher ela tem uma consciência individual. Só que maior do que isso é a consciência arcaica de um grupo. Por que a gente chama de consciência arcaica? Porque o ser humano descobriu que quando ele vivia individualmente, quando ele era primitivo, ele estava muito mais sujeito aos predadores do que se ele vivesse em grupo. Então, lá na nossa consciência arcaica, a gente sempre vai ter no nosso inconsciente a percepção de que o grupo é mais forte do que eu sozinho. Então, às vezes, a gente toma uma decisão na nossa vida, vem a família, vem o grupo, e a gente começa a conflitar. E esse que é o ponto. O movimento não é você tomar as decisões por rebeldia, nem por fuga. É tomar as decisões pela liberdade. E como é que a liberdade acontece? Quando você liberta esse sistema. E aí você vira para cá e olha para eles e fala: a partir de agora eu tenho uma consciência de solução, que é a terceira consciência. A consciência de solução ela faz o seguinte movimento sistêmico. Querido papai, querida mamãe, querido sistema, durante todo esse tempo eu tentei ser rebelde. Durante todo esse tempo eu tentei fugir. Durante todo esse tempo eu tentei enfrentar a minha própria história. Eu tentei esquecer. Eu tentei não lembrar. Mas a partir de agora eu quero fazer ao contrário. Eu quero dizer que todos vocês são muito importantes na minha vida. E vocês têm o jeito de vocês de pensar, vocês têm as crenças de vocês, e não tem nada de errado com isso. Vocês são de um jeito, eu sou de outro. Então,
a partir de hoje, eu quero deixar com vocês as crenças de vocês, quero deixar com vocês os valores de vocês, e eu vou ficar com as minhas crenças e com os meus valores. Assim a minha vida fica mais leve e assim eu me sinto forte. Obrigado, papai, pela vida, obrigado, mamãe, pela vida, obrigado a todos vocês por hoje ser quem eu sou. Graças a esse sistema eu me sinto forte. E de agora em diante, eu vou seguir o meu caminho, me sentindo forte e me sentindo livre. Esse é o movimento sistêmico do ganho da consciência de solução para que a gente possa respeitar a consciência arcaica e para que a gente possa respeitar também a nossa consciência individual diante das nossas escolhas, diante das novas possibilidades. Então, agora que a gente viu toda essa estrutura, eu vou recapitular aqui alguns slides, só para poder deixar claro para você tudo que a gente viu até agora. Então, voltando aqui do início, eu falei aqui sobre o que é uma constelação familiar. Então, eu vou dividir novamente o meu slide com você. Falei sobre o que é uma constelação familiar. Além de falar sobre o que é uma constelação familiar, a gente também falou, voltando aqui na tela, então eu falei sobre o que é uma constelação familiar, que é uma técnica terapêutica, é muito mais do que uma técnica, é uma filosofia de vida e tem efeitos terapêuticos. Falamos aqui que ela, no Brasil, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Além do Ministério da Saúde, também as constelações familiares são reconhecidas pelo universo jurídico. Então, você tem vários tribunais de justiça trabalhando as constelações familiares. Teve um juiz brasileiro que começou isso na Bahia e hoje já se espalha a nível nacional. Então, a diminuição de conflitos familiares em várias familiares, através das constelações, foram muito grandes, a diminuição. Então, isso passou a ser aplicado também no universo jurídico. Então, existe um campo de trabalho muito grande através dessa técnica que foi criada pelo Bert Hellinger. Hoje, a Sophie Hellinger é que toca todos os treinamentos ligados às constelações familiares. E aqui eu falei sobre alguns benefícios. Eu falei aqui que é a melhoria dos conflitos familiares, a melhoria da clareza, direcionamento e assim por diante. Falei também que o sistema tem o conceito de que o uno é igual ao todo. Falei também sobre os 3 princípios, que é o pertencimento, a cooperação e a ordem, e falei sobre as 3 consciências, a consciência individual, a consciência arcaica e a consciência de solução. Agora, a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Então, relacionamento abusivo tem muito a ver com aquela pessoa que está sufocada numa relação afetiva e ela nem sabe como. Ela nem sabe que ela está sufocada. Ela nem sabe, muitas vezes, que ela está num relacionamento abusivo. Por que eu vou falar de relacionamento abusivo? Porque existe um relacionamento abusivo em cada esquina. Então, eu vou falar sobre isso aqui. Eu poderia ter escolhido vários outros temas. No nosso curso da Escola de Heróis, a gente aprofunda a parte de ressignificação emocional, a gente trabalha técnicas de como perdoar, como ressignificar e assim por diante. Mas aqui eu resolvi falar de relacionamento abusivo porque é uma coisa do dia a dia, que se você não está vivendo isso, talvez você conheça alguma pessoa e você possa ajudar criando essa consciência. Então, aqui tem uma foto, que é uma foto muito chocante, e é uma foto que tem a ver com aquilo que eu vou falar. O relacionamento abusivo, ele geralmente se dá em 4 etapas. Então, vamos simbolizar essas etapas com esses bonecos aqui, só para poder ficar bem claro. Eu vou colocar aqui uma relação abusiva, pode ser uma relação homossexual, pode ser uma relação heterossexual, mas aqui eu vou simbolizar uma relação heterossexual, tá? Poderia ser outra, mas não tem problema não. Vou simbolizar aqui uma relação heterossexual. Primeira etapa de uma relação abusiva é uma relação onde tudo começa muito bem. Então, vamos imaginar que essa pessoa aqui, o homem, nesse caso, poderia ser a mulher, tá? Mas nesse caso, o homem, ele vai ser a pessoa que vai abusar da relação. Então, como é que ele chega nessa relação? Como é que ele conhece essa mulher? Ele conhece essa mulher através de uma sedução. Então, o início é lindo. O início ele leva café na cama, o início ele faz todas as comidas que essa mulher gosta. No início ele leva flores,
No início, ele faz essa mulher se apaixonar por completo nessa relação. Ele faz essa mulher simplesmente viver uma relação que ela nunca imaginaria viver. Ele faz essa mulher realmente se sentir extremamente feliz. Então, esse é o início, né, dessa relação afetiva. Depois desse início dessa relação afetiva, você vai para a segunda parte. Eu vou mostrar aqui para você a segunda parte. A segunda parte da relação é a parte do isolamento. Então, esse homem aqui, que é o que abusa da relação, ele vai fazer o seguinte, ele vai isolar essa mulher. Então, essa mulher aqui, ela tira uma tarde para falar com as amigas. Ela vai lá, faz um lanche com as amigas, e é tudo incrível, tudo extraordinário, e ele chega para buscar essa mulher. Quando ele chega para buscar essa mulher, que ele sai dali com ela, ele começa a falar para ela que as amigas dela não são legais, que ela deveria se afastar. Ele começa a criar uma história de que aquela outra amiga ali que estava de verde deu em cima dele. E aí ela começa a se isolar. Aí no próximo final de semana, os dois vão na casa dos pais dela. Aqui são eles na casa dos pais dela. E aí ele começa a contar uma história para ela. Olha, o seu pai não gosta de mim. Olha, sua mãe não gosta de mim. E aí ele começa a contar essa história. E ela começa a se isolar também dos pais. Ela começa a se isolar dos amigos. E quando você vai ver, você está sozinho na relação. Essa pessoa só chega para sugar. E você está ali sozinha na relação. Isso é um relacionamento abusivo. Aqui eu falei da segunda etapa, que é a etapa do isolamento. Agora nós vamos falar da terceira etapa dessa relação abusiva. A terceira etapa é a etapa da depreciação. É quando esse abusador aqui, esse abusador, né, ele vai chegar e vai falar o seguinte: olha, eu quero te dizer que aquele vestido que você colocou ontem, ele é horrível. Você estava péssima na festa, você estava super mal vestida. Aí essa mulher chega e fala assim: olha, eu lá no meu trabalho, eu tô sendo promovida e eu estou muito feliz com isso. Aí a pessoa que está ao lado vai falar assim: ah, você vai ser promovida, mas você não tem jeito nenhum para ser líder, você não tem jeito para ser gestora, você não presta para esse trabalho, não, o teu trabalho é muito ruim, muito negativo, tem pessoas melhores do que você. Uma pena que teu chefe escolheu você para ser promovido. E aí essa pessoa está depreciando por completo a outra. Essa pessoa começa a ficar mal, ela começa a perder uma coisa chamada amor próprio. E aí vem a quarta etapa. Como a pessoa perde o amor próprio, a pessoa aceita ser agredida. Aí vem a etapa final, que é a quarta etapa, são as agressões. Aí começa pelas agressões verbais. Então, as agressões verbais são o início dessa quarta etapa. E, infelizmente, depois das agressões verbais, muitas vezes vêm as agressões físicas. Então, essa pessoa aqui que é agressiva, ela colocou como se fosse essa mulher numa gaiola. Então, ela seduziu, ela isolou, ela depreciou e depois ela agrediu. E o que acontece com essa mulher? Como essa mulher muitas vezes está se sentindo isolada, está se sentindo sozinha, está se sentindo totalmente sem amor próprio, ela meio que se submete e muitas vezes aceita essas agressões. Ela aceita porque chega um ponto que ela perdeu tanto o amor próprio que ela criou uma dependência emocional daquela pessoa, mesmo não sendo feliz com ela. E, infelizmente, muitos casos de relacionamentos abusivos acabam em agressões físicas, quando às vezes não acabam em morte. E o que eu estou falando aqui para você tem a ver com as constelações familiares, porque muitas pessoas pedem para fazer uma constelação no caso de um relacionamento abusivo. E quando o constelador cria a constelação e desenvolve a metodologia,
a pessoa cria muita consciência daquilo que ela está vivendo e ela consegue, muitas vezes, sair dessa relação. Eu quero deixar claro aqui que a constelação familiar que a gente desenvolve na Escola de Heróis, ela não tem nenhum tipo de religião, ela não tem nenhum tipo de crença religiosa. Então, você pode utilizar isso. Se você que está assistindo aí é um terapeuta, você pode utilizar isso no seu processo. A gente tem várias psicólogas que já se formaram com a gente e utilizaram como uma técnica nova. Se você é um terapeuta holístico, você pode também utilizar isso junto com as coisas que você já utiliza. E se você não fez formação nenhuma, a Escola de Heróis é o caminho para poder você também se formar. Então, na nossa formação, no nosso curso, a gente tem desde alunos que já têm experiência na área terapêutica, até pessoas que querem começar uma nova carreira, fazendo uma transição, ou às vezes começando do zero mesmo, dentro do ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, eu quero saber aí qual foi o aprendizado para você e por que valeu a pena essa aula. Por que valeu a pena essa aula e qual foi o aprendizado para você. Para a gente finalizar essa aula aqui, esse conceito que a gente falou de relacionamento abusivo, eu quero falar para você que o carcereiro e o encarcerado estão no mesmo nível de sofrimento. Então, essa é uma frase do Bert Hellinger, e isso faz com que a gente possa fechar esse raciocínio que a gente estabeleceu aqui sobre o relacionamento abusivo. Então, eu trouxe um tema da constelação familiar, dentre inúmeros temas que podem ser trabalhados e relacionados à constelação familiar. Então, diante disso tudo, eu quero saber aí o que gerou de aprendizado para você, o que gerou de impacto para você, e quero dizer claramente aqui para você que se fez sentido tudo isso que eu falei, se realmente você gostou daquilo que eu falei, se realmente você sente que para você quer se aprofundar nesse conhecimento, você quer se aprofundar em tudo aquilo que a gente falou aqui, eu quero propor para você uma possibilidade, que é a possibilidade da nossa formação. Então, eu estou aqui dividindo meus slides com você. Então, nesse momento, você vai perceber como que a gente aprofunda tudo que foi falado aqui. Então, agora você vai descobrir, você vai perceber tudo aquilo que a gente aprofunda na Escola de Heróis. Então, agora você vai descobrir o que você vai ganhar se você se inscrever na Escola de Heróis 1. Escola de Heróis 1 é a nossa formação em constelações familiares para atendimento individual com os bonecos, com esses bonequinhos aqui de madeira. Você pode fazer a nossa formação e você pode atuar tanto atendendo as pessoas individualmente, pessoalmente, presencialmente, quanto você pode atender as pessoas com esses bonequinhos através da internet. Então, por exemplo, tem pessoas, às vezes, que estão fora do Brasil e eu faço uma constelação familiar pela internet. E na Escola de Heróis 1, você vai descobrir como você vai fazer isso. Então, diante disso, eu quero mostrar para você aqui o nosso diploma. Você fazendo a nossa formação, você vai receber esse diploma de formação na Escola de Heróis 1 e a certificação em constelações familiares para atendimento individual. Então, aqui é o diploma de conclusão de curso e eu quero aqui mostrar para você claramente aqui que o nosso diploma, o nosso certificado é reconhecido pela ABRAT, que é esse símbolo aqui que eu estou envolvendo. A ABRAT é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos e através da ABRAT você vai ser certificado para poder atuar na área de constelações familiares. Então, diante desse certificado, você vai ter aí uma formação online, que são 60 horas no total. A formação é 100% online, mas de bônus eu entrego também um evento presencial.
Então, tem pessoas, às vezes, que não gostam do online, só querem fazer presencial. Podem fazer presencial, o curso presencial acontece no Rio de Janeiro. Mas se você é de fora do Rio de Janeiro e quer fazer 100% online, você pode fazer 100% online. Inclusive, o evento presencial ele é gravado e é colocado dentro do nosso portal. Você se inscrevendo, você vai receber um login e uma senha, vai acessar um portal e vai ter um acesso vitalício, a vida inteira. Você pode fazer o curso no seu tempo, no seu momento. E você vai ter direito a um acesso a uma supervisão contínua. Essa supervisão é dentro de um grupo que você vai tirar suas dúvidas ali online e também a gente faz essa supervisão online bimestralmente, onde eu entro ao vivo e tiro as dúvidas das pessoas e dou todo o suporte nos atendimentos que vocês forem fazer com o nosso curso. Então, o que é o objetivo da Escola de Heróis, ou melhor, quais são os objetivos da Escola de Heróis? Então, o primeiro objetivo é realmente te passar a técnica da constelação familiar e você vai aprofundar muito, muito, muito mais do que o que a gente está falando aqui nesse vídeo, nessa série de vídeos. Então, a primeira parte é trabalhar a abordagem da constelação e depois você também vai ter várias aulas sobre captação de clientes. Como é que você faz para abordar as pessoas? Como é que você faz para divulgar um vídeo no Facebook? Como é que você faz para poder postar no Instagram e captar clientes? Então, isso tudo é a base da nossa formação. Então, de um lado, tem a parte técnica e, de outro lado, tem a parte de carreira. Então, na parte técnica de constelações familiares, nós vamos passar um mix de técnicas internacionais. A gente ensina a constelação familiar e, além da constelação familiar, tem outras técnicas que eu agrego na constelação familiar, como, por exemplo, a PNL, o coaching, a inteligência emocional, dentre outras técnicas. Então, isso tudo você vai aprender na Escola de Heróis 1. Olha que interessante. Além da constelação familiar, você ainda aprende mais técnicas do que propriamente a técnica das constelações. E na técnica das constelações é óbvio que a gente se aprofunda. Além disso, você tem a parte de captação de clientes, como eu falei anteriormente, e aqui eu vou explicar o que você vai descobrir durante o curso. Então, na parte de captação, você vai descobrir como divulgar melhor o seu trabalho, como vender mais, como captar mais clientes, tanto clientes presencialmente quanto pela internet. Você vai descobrir como cobrar o preço justo e como você pode ter o retorno financeiro que você merece com o seu trabalho. E assim você vai trabalhar menos, você vai ter mais tempo para você, mais tempo para a sua família. Você acha que isso é possível? Você acredita realmente que isso é possível? Você realmente quer criar uma possibilidade de comprometimento com uma transformação na sua carreira e na sua vida? Você como terapeuta? Ou você vai ficar aí na crença, nas vozes interiores, falando para você que isso não é possível? Se você falar para você que não é possível, eu quero falar para você que é possível sim. Eu também duvidaria de uma metodologia como essa, mas eu não duvido porque eu sou um caso concreto dessa metodologia de sucesso. Eu já treinei no Brasil 12 mil pessoas e no exterior, presencialmente, eu já treinei mais de 1.000 pessoas. Online, mais de 50 mil pessoas já participaram das minhas palestras, das minhas formações. E eu já apliquei essa mesma metodologia em várias empresas, como você pode ver aí nessa imagem. Já apliquei na Petrobras, já apliquei na SEDAI, na SEG, na Companhia de Gás do Rio, na Brasil Brokers, na Fundação Getúlio Vargas e em várias outras empresas. E diante disso tudo, eu tenho alguns diferenciais da minha experiência, tanto empresarial quanto de atendimentos individuais, e também diferenciais por ter criado um método próprio. Eu peguei toda a minha vivência, toda a minha experiência, os cursos internacionais que eu fiz, e principalmente as viagens que eu fiz. A gente tem um método próprio, a gente viajou cerca de 50 países, eu e a minha esposa, e a gente desenvolveu essa metodologia através de um mix de técnicas internacionais. Então, a gente estudou, por exemplo, na Índia, a gente fez 2 cursos na Índia, a gente estudou nos Estados Unidos com Anthony Robbins, um dos principais profissionais de desenvolvimento humano do mundo. A gente estudou na Alemanha com o Bert Hellinger, eu estudei também com a Sophie Hellinger. Então,
Tudo isso é um mix de técnicas internacionais que eu passo para você na nossa formação. Hoje eu me dedico exclusivamente a formar terapeutas do novo milênio. O que são os terapeutas do novo milênio? Eu sinto que são heróis. Por que são heróis? Porque o mundo precisa de curadores. E essa é a minha causa, é isso que eu defendo. Eu acredito que heróis são curadores que vivem com propósito. Um propósito na vida pessoal e um propósito no seu trabalho. Às vezes, você que está assistindo, você é terapeuta, você sabe que tem uma missão, você sabe que precisa cumprir essa missão, e às vezes você não sabe como, porque às vezes você não tem o retorno financeiro que você merece, às vezes é difícil captar clientes. E como eu tive uma trajetória, uma jornada, passando por todas essas dificuldades, eu estou mostrando para você um atalho através dessa metodologia. Um atalho seguro e que vai gerar benefícios para você e para as pessoas que você vai impactar. E o que você vai descobrir? Agora eu vou falar detalhadamente sobre cada parte do curso. A primeira parte do curso, nós vamos trabalhar o Curando Curadores. Não adianta eu trabalhar com você e explicar só técnica de constelação familiar. Você primeiro precisa se trabalhar. E o que a gente vai fazer aqui é um trabalho muito profundo. Através do Curando Curadores, a gente vai trabalhar a mentalidade e as crenças, e você vai mudar a sua mentalidade, que muitas vezes pode ser, não estou falando que é, mas pode ser de escassez. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, é muito complicado, a vida é uma luta, tudo é muito difícil, não tem clientes, as pessoas não têm dinheiro para pagar. É tudo crença. Nesse mesmo minuto que você está tendo essas crenças, existe um outro terapeuta que está falando: a vida é prosperidade, vou captar mais clientes, vou trabalhar menos e ganhar mais. Então, isso é crença. E a gente vai trabalhar todas essas crenças na parte 1. Na parte 2, a gente vai trabalhar as estratégias de vendas. A gente, às vezes, faz muitos cursos de desenvolvimento pessoal porque a gente gosta. Mas, às vezes, não é isso que a gente precisa. Às vezes, o que a gente precisa é captar clientes. São técnicas de abordagem. Às vezes, o que você está precisando hoje é diferente daquilo que você gosta. E para a gente ter o privilégio de fazer o que a gente gosta, muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta, que é a parte online, que é a parte de divulgação, que é a parte de marketing. Tudo isso você vai ver o passo a passo na parte 2. Você vai entender como vender melhor o seu trabalho e você vai aprender técnicas que vão fazer que você cobre aquilo que você merece, que é o preço justo. Você está cumprindo a sua missão, então você merece ganhar por isso. Então, diante disso, você vai ter ali a abordagem para a prospecção de novos clientes, você vai ter um roteiro passo a passo para você fazer uma entrevista com o cliente e fechar esse cliente, para que ele possa ter uma transformação. A melhor coisa que você pode oferecer para um cliente não é ele pagar de graça, ou melhor, ele não pagar. Não é nada disso. A melhor coisa que você pode oferecer para o cliente é um trabalho justo, um preço justo. Porque aí existe um equilíbrio nessa troca. Então, diante disso, você vai receber um modelo de e-mail para ser enviado, é só copiar e colar. Você vai receber um modelo de postagens, para você postar pelo WhatsApp, para você postar pelo Facebook. Tudo isso na parte 2 você vai receber no nosso curso. Depois vem a parte 3, que é a parte que os terapeutas mais gostam. A parte 3 é a parte de ressignificação emocional e das constelações familiares. Então, como que a gente pode gerar resultados concretos com uma abordagem de forma breve, segura e duradoura? Aqui nós vamos trabalhar os princípios da constelação familiar e a gente vai trabalhar as ordens do amor, que são os princípios do Bert Hellinger. Aqui a gente vai trabalhar a estrutura da ressignificação emocional. Os movimentos sistêmicos necessitam de técnicas e necessitam de direcionamento. E a gente vai passar todo esse passo a passo. Além disso, você vai ter técnicas de perdão, técnicas de gestão de conflitos e as técnicas ligadas aos bonequinhos, que são esses bonequinhos de madeira que eu estou aqui comigo, eu estou com eles aqui do lado. Então, esses bonequinhos aí, eles vão te ajudar a trabalhar muitas pessoas e a impactar muitas vidas. Então, na parte 3, nós vamos trabalhar o passo a passo dessa técnica. Na parte 4, nós vamos trabalhar como desenvolver processos individuais em 12 sessões, cobrando preço justo, aplicando um mix de técnicas internacionais que vão agregar valor ao seu negócio.
Então, eu quero que você compreenda que o trabalho que a gente faz não é só pela constelação familiar. A gente vai aplicar a constelação familiar, isso é uma sessão, e além disso, eu ainda vou passar mais 12 sessões para você. Então, eu tenho 12 sessões para acompanhar aquele cliente, porque o processo de mudança de hábito, ele tende a ser de 21 dias a 90 dias. Então, não adianta só você fazer uma constelação familiar e mandar aquela pessoa para casa. Você tem que acompanhar aquela pessoa pelo menos durante 3 meses, que é o tempo para a pessoa ter uma mudança de hábito. Então, eu vou trabalhar com você o processo das 12 sessões. O que você vai fazer em cada sessão? Aqui você entende o processo. Na parte número 5, são as 20 ferramentas que eu vou passar para você aplicar no processo de 12 sessões. Então, como conduzir o processo das 12 sessões individuais? Lembrando, na parte 4 você entendeu o processo, você entendeu como é que vai funcionar. E na parte 5 é a ferramenta na prática. Então, você vai ter aí ferramenta do resgate da criança interior, ressignificação de momentos mais difíceis ou traumas, perdão e gestão de conflitos, visualização de pontos cegos e tomadas de decisão, missão e propósito de vida. Você vai ter um acesso a uma ferramenta de comunicação e feedback 360 graus para a pessoa aplicar na vida profissional dela, se ela tiver algum conflito profissional, um planejamento de mudança e um foco em gestão de carreira. Então, você tem ferramentas além das constelações familiares nesse curso. Lembrando que as constelações familiares são dadas com profundidade. Só que, além disso, eu ainda mostro para você como fazer um atendimento de 12 sessões para você vender esse processo para a pessoa e a pessoa fechar com você, tá? Então, aí é a parte 5. A parte 6 são 40 técnicas, e aí você vai ter técnicas de PNL, técnicas de psicologia positiva, técnicas de coaching, além das técnicas das constelações familiares. Então, isso é na parte 6. E na parte 7 é a parte mais teórica do curso, onde eu entro com a parte de teoria e técnicas terapêuticas que evoluíram na nossa história. Como eu tenho uma experiência rodando pelo mundo em várias civilizações, como, por exemplo, na Grécia, como, por exemplo, na Índia, como, por exemplo, no Egito, eu trago as técnicas ancestrais, as histórias do desenvolvimento humano, e depois disso a gente vai conseguir prosseguir pela ciência. E depois da ciência a gente vai trazer as técnicas modernas, que junta o científico junto com as questões das técnicas terapêuticas milenares. Isso vai ser na parte 7 do curso. Então, a gente vai passear pelo Egito, pela Índia, pela China e por toda a metodologia das técnicas novas, como a PNL, como a constelação familiar, como psicodrama, dentre outras técnicas. Bom, qual é o investimento para poder você fazer parte desse curso riquíssimo, tanto de técnicas de abordagem, quanto de ferramentas para a sua carreira, para captar clientes, para você realmente viver desse seu trabalho com realização e propósito? Bom, o investimento, um preço de mercado, se você fosse fazer no mercado um curso como esse, seria em torno de R$7.000. Só que eu vou fazer uma condição especial e você não vai pagar R$7.000. O nosso investimento no nosso curso, se você fosse comprar hoje, ele tem um investimento que tem a ver com mix de técnicas. Então, pensa assim, você vai aprender não só constelações familiares, mas você vai aprender também PNL, você vai aprender um pouco de coaching. E se você fosse comprar um curso de cada um, você ia investir R$4.000 no curso de PNL, R$7.000 no curso de coaching, mais R$4.000 no curso de constelação familiar. Mas você não vai pagar isso. Você tem tudo sintetizado numa metodologia única. Então, o nosso investimento, né, a nossa visão de investimento é R$ 3.997. Já estaria barato demais, R$ 3.997. Mas eu quero fazer uma condição especial para você. Você não vai pagar R$ 3.997. E, além disso, além da condição especial, eu quero dizer para você que nós somos muito diferentes na técnica que a gente produziu e na técnica que a gente ensina. Nós somos diferentes porque a gente trabalha tanto o lado emocional quanto o lado profissional. A gente trabalha técnicas internacionais que nós fomos até esses países
e vimos com os nossos olhos e descobrimos isso. Aplicamos isso na nossa vida, tivemos uma transformação. E também a gente forma pessoas para aplicarem essas técnicas que a gente hoje ensina. A gente já formou turmas no Brasil e a gente já formou turmas no exterior. E o nosso principal diferencial, a gente vai te dar a mão. A gente vai te dar a mão. A gente vai pegar você pela mão e vai falar assim, cara, vai, vai. E eu sinto que isso é uma diferença enorme que eu não tive na minha carreira e eu gostaria de ter tido. Eu sei que eu gastaria muito menos tempo e menos dinheiro se eu tivesse essa mão amiga para poder realmente me levar para frente na minha carreira. Então, nós somos diferentes por te dar esse suporte. Eu investi cerca de R$300 mil na minha formação com os melhores profissionais do mundo, com o Tony Robbins, com o Robert Dilts, da programação neurolinguística, com o Timothy Galloway, foi o cara que criou no mundo o coaching, eu estudei com ele, com o Bert Hellinger, quando eu fui para a Alemanha, e você vai ter acesso a todo esse investimento que eu fiz. E além da formação que eu falei para você, você vai ter direito também a 5 bônus. O primeiro bônus é um curso chamado Ansiedade Nunca Mais. Esse curso você pode aplicar para você se tornar menos ansioso e mais focado, e você pode ensinar para as pessoas que você for atender os exercícios de respiração desse curso. Assim a pessoa vai ter uma vida com menos ansiedade e menos estresse. O segundo bônus é o curso de marketing digital. Então, se você não sabe nada da internet, se você é um dinossauro ou uma dinossaura da internet, não se preocupe. O curso de marketing digital vai mostrar para você como gravar vídeos, como fazer postagens, como captar clientes através da internet. E assim você vai divulgar melhor o seu trabalho e você vai impactar vidas. Você vai ajudar as pessoas a se transformarem. Então, esse é o segundo bônus. O terceiro bônus é o material de estudos e de apoio. Então, a gente vai trabalhar com você uma série de questões práticas, onde a gente também vai te dar um material para você ler, para você estudar e para você se aprofundar. Eu sei que é importante esse complemento e você vai ter direito a esse complemento. O bônus número 4 é a nossa supervisão online. Como eu falei aqui anteriormente, a gente cria um grupo para poder ficar ali tirando as dúvidas de todos vocês. E depois disso, a gente entra de 2 em 2 meses online, onde, ao vivo, eu tiro as dúvidas, façam as perguntas que eu respondo. Então, é assim que funciona. As pessoas trazem os casos que aplicaram as técnicas, eu faço a supervisão, as pessoas fazem as perguntas, eu faço a supervisão, e é assim que funciona a nossa supervisão. E esse é o bônus número 4. E o bônus número 5? O bônus número 5 é sensacional. É um evento ao vivo. Um evento ao vivo que acontece no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. O hotel que a gente faz é de frente para a praia. Vem pessoas do Brasil todo, vem pessoas até de fora do Brasil fazer o curso. E você vai ter direito a esse evento ao vivo, junto com a condição especial que eu vou te apresentar agora. E não vai ser para todas as pessoas. Então, preste atenção no que eu vou falar. Se você quer ter direito ao curso online, 60 horas, mais o evento ao vivo, olha, você tem que aproveitar tudo que eu vou falar para você agora. Supervisão contínua, todos os bônus, recapitulando, o evento ao vivo é bônus, o marketing digital, o material de estudos, o material de apoio, o curso Ansiedade Nunca Mais. Se eu fosse somar todos os bônus, você iria investir R$ 2.845. Se eu somasse todos os bônus, você ia pagar R$ 2.845. Se eu somasse o preço do curso, que é R$ 3.997, mais R$ 2.845 de bônus, você iria investir R$ 6.842. Só que você não vai pagar isso. Você não vai pagar isso, porque é uma condição especial. Então, eu vou fazer uma condição especial e você não vai pagar nem a metade disso. Agora, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Vai ser para os 100 primeiros. Os 100 primeiros que se inscreverem agora. Os 100 primeiros que se inscreverem vão pagar 12 parcelas de R$ 197. Apenas 12 parcelas de R$ 197. E você vai ter direito aqui. Você vai ter direito à Escola de Heróis 1, às 60 horas online,
mais os 5 bônus que eu falei para você. Então, se inscreva agora. Eu vou deixar aqui um contato, que pode ser eu ou pode ser a minha equipe, e vou deixar aqui um e-mail, que pode ser eu ou pode ser a minha equipe respondendo. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida, dúvida relacionada a pagamento, dúvida relacionada à falta de tempo, dúvida relacionada a não sei se esse curso é para mim, não sei se não é, eu já fiz outros cursos, por que eu devo fazer esse curso aqui? Qualquer dúvida que você tiver, você vai ligar para o DDD 21 98624 7578. Você vai mandar uma mensagem e vão te responder. Ou você vai mandar uma mensagem para dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Então, você vai mandar uma mensagem aí no WhatsApp ou no Telegram para 21 98624 7578 ou uma mensagem para o e-mail dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Eu ou minha equipe estaremos 100% disponíveis e dispostos para poder te atender. Então, esse é todo o detalhe da nossa formação da Escola de Heróis e eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade e quero pedir para que você seja rápido e se inscreva na nossa formação. Nos vemos lá, um grande abraço, valeu, estamos juntos!